palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, todos encontraram? Estou vendo alguns irmãos ainda se localizando. A palavra diz assim: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos antepassados estiveram todos debaixo de uma nuvem, da nuvem, e todos passaram pelo mar. Então Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e para beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como algum deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. Não vos entregueis à murmuração, como algum deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, esta é a sua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, me esvazia de mim mesmo, Senhor. Senhor, que eu seja, Senhor, uma flecha sua na tua mão nesta noite, Senhor, a qual alcance, Senhor, os corações que estão aqui, sedentos por ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, também que essa palavra surta ao efeito a qual ela será enviada, Senhor. E o propósito seu seja cumprido, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço e te louvo. Amém. Amém? Pode se assentar. Nessa passagem aos Coríntios, Paulo, ele está falando do povo de Israel que saiu do Egito. Quando Deus libertou o povo da escravidão, onde todo o povo era testemunha ocular dos milagres que Deus fazia. E eles andavam debaixo de uma nuvem durante o dia e debaixo de uma nuvem de fogo durante a noite, ou coluna de fogo, como algumas traduções expressam. E o que significava isso, quando Deus coloca isso na palavra de Deus? Que essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo era o próprio Deus direcionando o povo no deserto. Era a presença de Deus no meio do povo. O povo experimentava de Deus no meio deles. Mesmo com o desempenho pessoal e sobrenatural de Deus, muitos não alcançaram a terra prometida. Eles enjoaram do maná que Deus preparava para eles. Do pão que caía do céu e da água que brotava da rocha fresca. E a palavra de Deus diz: quem é o pão que sacia a fome do seu povo? Quem é a água fresca que brota da rocha e sacia a sede do seu povo? Jesus. O povo falava assim, murmurando no ouvido de Moisés: ai, estou cansado de comer pão e de beber água. Quero comer carne. Aí o que Deus fez? Preparou uma nuvem de codorna naquele dia. E chegou até o povo. E a palavra do Senhor em Êxodo 16 fala que Deus fez cair gotas de orvalho que quando caíam no deserto, virava como se fosse um pequeno grão ou um
um grão de geada, que eles pegavam aquela geada e assavam e faziam um pão. Então quer dizer que todo o tempo que o povo estava caminhando, através das murmurações, através das reclamações, o Senhor era misericordioso e ainda concedia o desejo do povo. Como Iago disse, o que é? Maná, o que é? Era o gosto que a pessoa queria, mas eles não estavam satisfeitos. Eles queriam mudar o cardápio. Eles ainda falavam assim para Moisés: ai, que saudade do Egito, porque lá a gente comia peixe, lá a gente comia pepino, lá a gente comia cebola, comia alho, mas o maná não bastava. Porque o maná, eles pegavam e cozinhavam. Não tinha nenhum trabalho. Imagina se eles tivessem que plantar o pepino, colher o pepino, esperar o tempo do pepino, Moisés ia ser crucificado. Será que existe isso no meio da nossa igreja hoje? Se Deus dá o maná, dá o pão e a água, se o Senhor troca o maná, da carne para o povo, não está bom. Por quê? Porque a vontade do povo era retornar, voltar ao Egito. Isso tem muitas simbologias. Muitas simbologias hoje. Porque a gente quer a vontade da nossa carne. É muito difícil caminhar no deserto sendo guiado por Deus. Porque eles tinham a presença de Deus junto deles. De dia e de noite. Então era constante, era toda hora. E é o que nós vivemos hoje. Porque nós temos a presença constante do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Eu e a missionária Andréa ela acabou de dizer isso. E é verdade, igreja. Um pequeno testemunho. Estava eu hoje preparando a palavra, fazendo almoço. O Espírito Santo falou: o gás vai acabar. E eu, preparando a palavra e fazendo almoço, o que aconteceu? O gás acabou. Atrasou tudo, igreja. Tudo. Mas o Senhor, Ele tinha me avisado que o gás ia acabar e que ia me atrapalhar. E que era para eu pedir o gás. Não é a presença de Deus, igreja? É a presença de Deus nas pequenas coisas, mas é como a André acabou de dizer. Nós queremos grandes manifestações, porque as pequenas não bastam. Em Números 25 diz que o povo de Israel se envolveu em relações sexuais e imorais com mulheres moabitas que participavam de holocaustos e festas oferecidos ao deus Baal, o deus dos cananeus. O povo de Israel foi enganado a prestar culto a um deus estranho. E eles não só prestavam um culto, eles praticavam, comiam, se envolveram. Acabavam de comer o maná que caiu do céu, como Paulo disse aqui, e eles iam se envolver com imoralidades sexuais, com deuses estranhos, com práticas que não faziam parte das práticas que o Senhor pediu para o povo dele. Posicionamento, fidelidade. Só uma pergunta para a Igreja de Cristo. Hoje, o mundo secular está dentro das igrejas. Será que eles não influenciam nas nossas práticas dentro da Igreja de Cristo? Será que nós não somos levados a alguns tipos de imoralidades diante de Deus? De idolatrias a deuses estranhos, mas nós estamos aqui.
Nós temos a nuvem de dia, nós temos a coluna de fogo de noite, porque a palavra de Deus fala que Deus não descansa, que Deus cuida do seu povo, mas nós, levados pelas práticas mundanas, nós estamos deixando o evangelho de Cristo de lado e praticando imoralidades. Será que nós... É uma palavra de reflexão, igreja. É uma palavra de reflexão. Fora as outras coisas, que eu não vou pontuar todas, que ainda vamos entrar na palavra. Adoração ao bezerro de ouro. Quando Deus instituiu Moisés líder, quando ele foi levantado, o povo ficava toda hora murmurando na cabeça de Moisés, dizendo: será que você foi instituído líder para a gente morrer no meio do deserto? Eles não queriam reconhecer a liderança de Moisés sobre a vida deles. Ficava murmurando. Sabe o que aconteceu? Saíram do Egito 361 mil homens a pé. Toda a população era em torno de 3 milhões. 2 homens adultos entraram na terra prometida. 361 mil homens. Por quê? Falta de posicionamento, murmuradores, idólatras. Mas eles estavam aonde? Na presença de Deus. Nós temos que rever o nosso caráter cristão e saber se nós não estamos como esse povo, murmurando, se queixando, idolatrando, praticando imoralidades. Hoje, para praticar imoralidade, não precisa nem muita coisa, é só pegar o celular, as redes sociais. Não precisa ter muito esforço, ir lá no templo, visitar lá as prostitutas que serviam a um Deus estranho. Não, não precisa. Dentro da sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, aonde você tem que ser um exemplo de crente, lavado e remido no sangue de Jesus, tem praticado coisas que não agradam o coração de Deus, mentindo, enganando, passando a perna. E todo aquele povo que murmurou contra Moisés, morreu. A reclamação constante, igreja, é a falta de fé. Sabe, quando você fica com a pessoa que só murmura, enche a nossa cabeça e a gente não suporta. Imagina Deus ficar o dia inteiro ouvindo o povo dele reclamando. Falta de fé. Porque não crê na promessa. Deus, ao longo de toda a Bíblia, Ele quer nos ensinar um princípio bem básico. E eu ministrei isso o ano todinho para os jovens. Obediência. Desde Adão e Eva, Jesus, Deus só queria o quê? Obediência. Posicionamento. Firmeza. Mas o que acontece? A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, sempre nos leva a desobedecer. Não importa quem seja. Se seja pai e mãe, se seja líderes, se seja pastores, a nossa natureza pecaminosa sempre vai nos levar na contramão do que a palavra de Deus nos diz.
através da nossa desobediência, nós ignoramos os estatutos e a vontade do Senhor. Será que aqueles 61 mil homens lá foram obedientes? Irmãos, Deus operou sobre a vida de Moisés para que o mar se abrisse, de trás para frente, só para ver o tamanho da grandeza de Deus. Deus operou na vida de Moisés para sair água da rocha. O povo, quando estava no Egito, viu Moisés conversando com o faraó e alertando ele do que viria se faraó não liberasse o povo. Mas eles foram o quê? Sem fé, idólatras. Se Moisés se retirasse um pouco do arraial para orar, o que o povo fazia? Começava a praticar práticas idólatras, e eu não estou nem aí para que Moisés fala. Ele nem está aqui mesmo, não está vendo, eu não estou vendo, a pastora Meire não está vendo, os pastores não estão vendo, seus líderes não estão vendo, mas o Senhor, que sonda todos os corações, está vendo. Mas Josué e Caleb permaneceram firmes. Quando Moisés mandou os espias olhar a terra que manava leite e mel, a terra que era a promessa do Senhor, a terra a qual o Senhor vinha levando o povo do Egito em sentido a essa terra, quando os 10 espias voltaram, sabe o que eles fizeram? Juntaram o povo, juntaram todo o povo e falaram assim, ó, não dá não. Sabe qual foram as palavras deles? De amedrontamento. Mas tem gigante lá. Tem gigante. É impossível a gente possuir aquela terra. Não tem como. Moisés está doido. Porque além de falar mal de Deus, estava falando mal do servo do Senhor. E sabe o que aconteceu com os 10 que falaram mal? Morreram fulminados na frente do povo e de Moisés e de Caleb e de Josué. Porque não acreditaram na promessa. Se cansaram, não quiseram se esforçar. Ficaram pela beira do caminho. É aquela semente lá que cai nos espinhos. A palavra de Deus tem a parábola do semeador. E é a mesma coisa. É a semente que fica no caminho, que cai num lugar raso, onde o sol vem e mata ela. Foi isso que aquele povo fez. Porque tem tanta gente que ele não te dá uma palavra de incentivo. Mas quando você chega num lugar onde a terra é boa, onde tem promessa de Deus para a sua vida, onde tem o Espírito Santo de Deus, sabe o que eles fazem? Eles te desanimam, te tiram da presença do Senhor, fazem de tudo para você voltar para trás. Mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir a promessa dEle, daqueles que permaneceram em Jerusalém. A pastora falou isso. Que permaneceram, acreditando na promessa, ainda que difícil, aos olhos carnais. Ah, meu irmão, quando o Senhor Ele faz uma promessa para a gente não consegue acreditar mesmo, porque os nossos pensamentos são pequenos, nós não imaginamos a grandeza do nosso Deus. O Senhor tinha uma terra preparada, que manava leite e mel, mas o povo preferiu morrer no deserto por desobediência, por idolatria, porque não acreditavam naquilo que o Senhor estava falando para eles, por falta de firmeza. Mas Josué e Caleb permaneceram na promessa do Senhor. Agora vamos no livro de Josué 14. O Senhor tem falado ao meu coração
a semana toda sobre essa passagem. 14, do 6 ao 9, diz assim: os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Zefoné, lhe declarou: bem sabes que o que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito, em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar esta terra. E eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo. Ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente, a terra que pisou o teu pé te permanecerá por herança, a ti e aos teus descendentes, para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Obediência perfeita. Essa palavra ficou gravada no meu coração. O livro de Josué, como os pregadores vêm dizendo aqui, é um livro de conquistas e realizações do povo de Deus. E Josué, através do Senhor, teve a honra e o desígnio da direção dada por Deus, através da direção dada por Deus, de fazer a promessa virar realidade. Josué, ele foi obediente, ele cumpriu todos os desígnios de Deus, tudo que o Senhor falava para ele, ele obedecia, não importando com dificuldade, com estratégia, com armamento de guerra, com capacitação, ele simplesmente obedeceu, e Deus deu estratégia para Josué. Em Josué 13 diz que ele ficou idoso. Por quê? E Deus falou para ele assim: olha, Josué, ainda tem muitas terras para você conquistar. Eu sei que você está idoso, tipo assim, você está cansado. Só que conforme o povo de Deus for entrando na terra, eu, o Senhor, mesmo expulsarei essa gente e darei a terra por herança. E você, Josué, agora você só vai dividir a terra. Foi o que o Senhor falou para Josué. Porque Josué já tinha destronado vários reis, Josué já tinha conquistado vários reinos, e Josué já estava um pouco avançado de idade. Mas o Senhor se lembrou que ainda tinha muitas coisas a serem conquistadas. E isso acontece na nossa vida espiritual. Às vezes a gente almeja algo com Deus e a gente alcança. E a gente fica parado, só que o Senhor, Ele sempre tem mais para derramar sobre aqueles que buscam a sua presença. O Senhor sempre tem novidade para aqueles que estão posicionados nele. Então, meu irmão, se você está vivendo todo dia a mesma coisa, muda a sua oração e fala: Senhor, eu quero viver coisas novas, não importando a minha idade, mas eu estou aqui, posicionado na tua presença, e quero cumprir todos os seus propósitos. Às vezes a gente acha que o nosso propósito, quando nós não somos líderes, quando a gente não faz algo na igreja, é só alcançar a nossa família. Meu irmão, abre seus olhos espirituais. Deus tem muito mais para derramar sobre a sua vida. A sua parentela é só o começo. O seu marido é só o começo. O seu filho é só o começo daquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Não importando a sua idade. E a gente acha que faz tanta coisa, né? Aqueles que faz para o Senhor. Eu quero me aposentar, já trabalhei tanto. Não se iluda. Não se iluda, não. Porque Deus deixou bem claro aqui em Josué 13.
Conforme vocês forem avançando, o Senhor, vou abençoando. Agora o que acontece? Muitas vezes nós ficamos parados, não queremos fazer nada e quer que a bênção do Senhor caia do céu como o maná. Meu irmão, o maná foi para o povo de Israel. Porque o nosso maná, ele morreu na cruz, ele pagou o preço, ele derramou o sangue dele e ele, através do sacrifício dele, ele nos deu, nos conquistou muitas coisas para mim e para você. Que foi Jesus Cristo. Então a gente tem que acordar. A gente tem que se fortalecer. A gente tem que se firmar. Todos os dias, ainda achando que a gente não é merecedor, que a gente não é capaz, a gente tem que se posicionar na presença de Deus. E ainda que a gente não sinta Ele, nós temos que ter certeza que Ele está do nosso lado. Do nosso lado. Josué então começou a dividir a terra para as tribos. Começou a dividiu a terra para as tribos, para os filhos de José, Efraim e Manassés. Mas Caleb era da tribo de Judá. E foi até Josué e disse assim: Josué, quando Moisés fez a promessa para mim e para você, eu tinha 40 anos. 45 anos se passaram. Então, ele tinha 85 anos. Eu sei que a terra que o Senhor me deu por promessa é a terra dos homens enaquins. É uma cidade fortificada. É uma cidade onde tem gigantes. Mas se o Senhor Deus estiver comigo, eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos. E eu vou entrar na terra prometida. Irmãos, tinha passado 45 anos. Às vezes o Senhor não cumpre a promessa dele em um ano na nossa vida, a gente fica igual criança, esperneando e chorando, murmurando, porque está demorando. Caleb esperou 45 anos. E a palavra de Deus fala que ele estava no mesmo vigor dos 40 anos. Porque o Senhor guardou a saúde física dele. Para quê? Para que ele guerreasse por aquilo que o Senhor tinha prometido para ele. Então, quando nós vamos tomar posse da nossa promessa, a gente não pode esquecer que na terra tem o quê? Gigantes. Não vai pensando que você vai chegar lá na terra e vai falar assim: dá licença, ó, Deus me fez uma promessa há 45 anos atrás lá, e você me dá licença? Não. Promessa exige esforço. Para cumprir promessa exige esforço, perseverança, posicionamento, fidelidade, fé. Exige esforço. A palavra de Deus, em Mateus, vou pular uma parte aqui. Em Mateus diz que às vezes a gente fala que o reino dos céus é tomado por força. Não, é por esforço. E aquele que se esforçar terá o reino de Deus. Então, não vai pensando que você vai ficar estagnado na tua vida espiritual, que as coisas vão acontecer, que não, irmãos. A misericórdia do Senhor, ele se renova todas as manhãs. Mas Deus falou: faça a tua parte, que eu farei a minha. Aleluia. Sabe o que eu aprendi com Caleb? Ter fidelidade.
Porque quando Caleb estava andando lá com o povo murmurador, imagino eu que quando o povo ficava falando assim, ai meu Deus, de novo, pão. Caleb falava, Senhor, eu te dou graças por esse pão. De novo água, imagina você caminhar no deserto. Eu disse para a Andréa hoje, eu tomei tanta água que meu estômago está doendo. Imagina a sede que aquele povo sentia. E a água que era dada para eles era água fresca, brotada da rocha. Era sobrenatural as coisas que aconteciam com aquele povo. E quando o povo reclamava da água, eu imagino que Josué e Caleb falavam assim, Senhor, eu te dou graças pela provisão. Senhor, talvez eu não tenha aquilo que eu quero, mas eu tenho aquilo que o Senhor tem provido sobre a minha vida. Senhor, eu sei que o deserto é um tempo que eu tenho que passar, um tempo que eu tenho para me fortalecer, mas eu creio que o Senhor está comigo. Senhor, eu não quero ouvir o que a multidão está falando, porque os meus olhos estão na minha promessa, estão nos céus. Eu não quero saber se o povo está caminhando para a direita, para a esquerda, mas eu quero caminhar para o alvo, naquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida, não se importando com as dificuldades, não se importando com os gigantes que você tem que derrotar. E é todos os dias. É todos os dias. É todos os dias. Nos anos 50, encontraram um fêmur de 1,20 m, que foi achado, se eu não me engano, na Turquia. E a palavra de Deus, nessa mesma passagem, diz que a Bíblia voltou, desculpa. Versículo 15 diz que a cidade de Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior gigante dos Enaquins. E a terra viveu um tempo de descanso da guerra. Se o fêmur de um homem tem 1,20 m, ele teria aproximadamente 4 metros. O gigante de Davi Golias tinha 2,89 m. Então imagina o tamanho daquilo que Caleb tinha que enfrentar. Mas a terra era boa, manava leite e mel. A terra não era só para Caleb, era para toda a descendência dele. Muitas vezes nós não nos esforçamos, mas nós não ganhamos a nossa herança, que vamos deixar para os nossos filhos, sem esforço, sem vigor, sem garra, sem força, sem a presença de Deus. Desistir, irmãos, desistir é morrer na beira do caminho. O Senhor, Ele sempre tem algo novo para mim e para a sua vida. A Elisa abriu o culto em Isaías 40, onde fala que Deus renova as nossas forças como de águia. O Senhor a todo tempo está falando de força, de posicionamento, de fé. A palavra em Apocalipse fala várias vezes, ouça o que o anjo tem falado às igrejas. Mas é mais fácil colocar a culpa em Moisés, por causa do fracasso da sua promessa. É mais fácil colocar a culpa na pastora Meire, porque todo mundo sai da igreja por causa de quem? Por causa de mim, que não tomei posicionamento. Por causa do Iago, aquela pastora Josi passa por mim. Irmãos, se converte. Toma posicionamento. Para de culpar o seu próximo pelo seu fracasso, pela sua falta de força, de posicionamento, de fé. Josué e Caleb não ligou porque a multidão estava falando. Eles permaneceram fiel. Tem um ditado por aí mentiroso de Satanás, que a voz do povo é a voz de Deus. Foi isso que aconteceu aqui? Mentira! E ainda coloca Deus no meio. Você tem que seguir aquilo que o Espírito Santo tem falado aos seus corações todos os dias de manhã, quando você abre seus olhos.
Você tem que olhar para o alto e crer que o Senhor está olhando para você, que Ele está cuidando da sua vida, cuidando da sua família, que Ele está firme na promessa que Ele fez para você. Se o irmão do lado não quer caminhar, ora por ele, pega na mão dele, carrega ele, mas deixa ele o trabalhar de Deus na vida dele. Agora, crente tem que andar em bando. Se um bando fala que está errado, aí 25, 30 pessoas, 50, vai naquilo que aquela pessoa está falando. Mas o que a palavra de Deus fala? O quê? Caleb nos ensinou a ter fidelidade. Porque a palavra de Deus disse aqui que ele foi inteiramente fiel. Ele não foi só a mão fiel, só o pé fiel, só a mente fiel, não. Ele foi inteiramente fiel. E o que ele trouxe? A promessa de Deus para ele e a descendência dele. Irmãos, ser fiel com Deus é ser sincero. É seguir aquilo que o Senhor está falando. Ela é a palavra dele, é estar posicionado. E Caleb foi assim. Ele foi inteiramente fiel. A palavra de Deus diz que você tem que aceitar Jesus perante a congregação. A palavra de Deus diz que você tem que se batizar. A palavra de Deus diz que você tem que buscar o Espírito Santo. No Antigo Testamento te ensina a ter caráter, a não roubar, a não adulterar, a não cobiçar a mulher do próximo. Te ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, o seu irmão como a ti mesmo. Te ensina a parar de ser fofoqueiro. A palavra de Deus te ensina tudo que você precisa. No Antigo e no Novo Testamento. Então leia as Escrituras. Ser fiel a Deus. Não ser murmurador. Coisa chata é gente murmuradora. Deus falou, achei. Não, isso está em João, eu quero achar uma parte de Mateus. Está escrito assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Nessa noite, meu irmão, seja saciado pela presença do Espírito Santo de Deus. Tenha a sua fome saciada, a sua sede com a presença de Deus. Agora a gente sai de um culto desse, murmurando. Ai, pelo amor de Deus, ai, meu marido quando eu chegar em casa. Ai, pelo amor de Deus, irmãos, não é só falar mal do irmão, da igreja, é tudo. Ai, pelo amor de Deus, não aguento mais aquela pia cheia de louça para lavar. Glória a Deus que a sua pia está cheia de louça, porque tem comida na tua panela, tem provisão de Deus na tua casa. Só que a gente murmura tanto que a gente não pensa na consequência que aquilo leva no mundo espiritual. Deus prometeu e Ele foi fiel para cumprir. A Josué e Caleb. Caleb significa corajoso e hábil para realizar. Ele disse para Josué que naquela terra existia gigantes e grande, e a cidade era forte. Mas o nome de Caleb já trazia um peso, hábil para cumprir. Eu fiz a faculdade de Direito e prestei a ordem, certo? Só que para mim ser hábil a cumprir, eu tinha que passar na OAB. É fácil, irmãos? Não. Mas tem que ter esforço. Tem que buscar conhecimento. As promessas de Deus é assim. Quando o Senhor diz para você, você vai ser um grande adorador da minha casa. O exemplo clássico. Mas o que você faz?
Eu vou para o ensaio, eu não quero nem saber, não vou passar nada, não vou passar nota, e eu não sei nem o que é fazer segunda voz, terceira voz, quinta voz, não sei nem o que é assolar um louvor. Meu irmão, você tem que ter esforço para cumprir a promessa do Senhor. E Caleb, quando ele conquistou aquela terra, que ele não se importou com os gigantes, que o Senhor deu vigor, deu força. Eu imagino que o Senhor conservou Caleb como se ele tivesse com 40 anos aos 85 anos. E Caleb, a todo tempo ali, aonde Josué estava guerreando, o povo de Israel estava na ativa. Eles não ficaram parados só para herdar aquilo que Josué ia dividir com eles. O povo estava ativo, não se importando de que terra seria de quem, como seria a divisão. E muitas vezes a gente está cumprindo o nosso ministério, não se importando com o ministério do próximo. Com o ministério, a ONG, eu já estou fazendo aqui na igreja, eu já faço muito, eu não quero nem saber de visitar aquela ONG, porque a promessa é sobre a vida da pastora Meire, não é minha, irmãos, é engano seu. Sabe o que você está fazendo? Se esforçando, ficando velho, e as promessas de Deus não vão se cumprir, porque você não reconhece a liderança que foi instituída por Deus. O líder coloca lá: vamos fazer um culto na casa do irmão, aparece 2. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma visita, 1 ou 2 se habilita. Mas a gente tem que estar firme, irmão. A gente tem que prosseguir. A gente não tem que só tentar conquistar aquilo que o Senhor prometeu para a gente, porque a promessa de Deus, ela é ampla. A bênção do Senhor, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Achei. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Ter esforço, irmão, é mobilizar força física, intelectual também. Ter esforço é por força, mas não é só com a sua força corpórea, é por força com o seu intelecto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos, porque às vezes os seus gigantes não são os gigantes que estão lá na terra, mas os seus gigantes estão habitando dentro de você, mexendo com o seu caráter, mexendo com a sua personalidade, mexendo com as suas emoções, te tirando da promessa de Deus, te colocando medo, te paralisando. A nossa guerra não é só contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades e hostes celestiais. Os nossos gigantes hoje, para a gente permanecer firme, é tirar a preguiça, é tirar o pecado de dentro de nós. Agora é muito fácil eu ajudar o irmão a sair do pecado dele, direcionar ele e continuar dentro do pecado. Os nossos gigantes estão internos em nós. Na nossa natureza pecaminosa, desobediente. Problemas mal solucionados se tornam em gigantes. Dentro de ministérios, dentro das nossas casas. Alguns problemas começam... Pode subir, ministério de louvor. Alguns problemas começam tão pequenos, mas quando nos deparamos com ele se torna gigante. Porque a gente se amedronta. Mas o que Caleb nos ensina? Que nós temos que enfrentar os nossos gigantes de frente e colocar eles para correr, para a gente tomar posse da nossa promessa.
E os nossos gigantes podem estar aqui. Todos os dias eu pensava assim: eu vou ser como milhares de pessoas que não passaram naquela prova. Um dia a pastora pregando sobre Josué, na queda das muralhas. E ela nem sabia o que eu estava fazendo. O Espírito Santo, através da vida dela, disse: quebra aquelas muralhas que tem dentro do seu quarto. Porque eu te fiz a promessa e eu vou cumprir. E eu assinei com a caneta de ouro. Irmãos, o que eu fiz? Eu vou passar, porque eu vou tomar posse da minha vitória. O gigante estava dentro de mim. Satanás todos os dias falava na minha cabeça: você não vai conseguir. E nós nos esquecemos da promessa. Eu era mais uma que ia morrer na beira do caminho, mas o Senhor falou: olha, se levanta, se posiciona, porque você vai entrar na terra prometida. Então, irmãos, quebra, mata esse gigante que fica dentro da sua mente, te amedrontando, te paralisando, tentando destruir a sua fé. Quando você olha para o espelho, você tem que ver a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Deus, porque Ele te fez com as próprias mãos dEle. Então o inimigo não pode deformar a sua imagem. O inimigo não pode te paralisar, te colocar medo, falar que você não vai conquistar a terra prometida, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Basta que nós nos posicionemos, nos colocamos no centro da vontade de Deus. Mas é mais fácil recuar, é mais fácil desistir. Mas eu tenho algo de Deus para dizer para você. Quando você se posiciona, não é só você que ganha a herança, a terra, mas é toda a sua descendência. É como a pastora falou, tem um peso de glória de Deus. Josué e Caleb permaneceram na presença. E ele foi lá e disse assim, não foi afrontar Moisés, mas Moisés, não esquece que o Senhor me fez uma promessa também, para mim e para você, e eu estou preparado para entrar nessa terra. A idade não pode afastar a promessa de Deus de você. O tempo não pode afastar a promessa de Deus de você, porque o Senhor, Ele te fortalece para você conquistar a terra, para você conquistar o seu marido, para você conquistar a sua esposa. O Senhor te fortalece, Ele te coloca no centro da vontade dEle. Não se esqueça de Deus, da promessa, porque Ele não se esqueceu de você. Independente que se passaram 45 anos, Ele não se esqueceu de você. A promessa, ela só nos fortalece. O deserto, ele nos fortalece. Caleb, talvez com 40 anos, não estava apto a ganhar uma terra tão grande. Mas aos 85 anos ele tomou posse. Por quê? Porque Deus tinha preparado ele para isso. Tinha fortalecido ele para isso. Então não deixa Satanás ficar te dizendo que você não é merecedor, que Deus se esqueceu de você, porque isso é mentira do cão. Deus, Ele não se esquece daquilo que Ele fala com os filhos dEle. Nós que sofremos de amnésia, nós esquecemos aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, quando a dificuldade vem de encontro ao nosso coração. Quando a gente olha o gigante e fala, do jeito que tá bom. Não tá bom não, irmãos. Toma posicionamento naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se coloque de pé.
tenho certeza de algo. Que para viver a promessa o Senhor te fortalece. Porque a palavra de Deus dele não volta. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Uma vez feita uma promessa sobre a sua vida, só você tem o poder de paralisar. Mas se você chegou neste lugar hoje fraco, cabisbaixo, com medo do gigante que você tem enfrentado, muitas vezes o gigante da depressão, o gigante do desemprego, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite para te fortalecer. Ele te trouxe aqui para lembrar da promessa que Ele fez na tua vida. Ele te trouxe aqui para que você venha renovar os seus laços com Ele. Para que você saiba que ser fiel vale a pena. Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele é contigo. E que Ele renova as suas forças. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele não se esqueceu do teu marido, do teu filho, da tua esposa, do seu pai. Ele não se esqueceu. O Senhor te trouxe aqui para dizer: caminha mais uma milha. Fica firme na minha presença, porque o preço eu já paguei. O preço, meu querido, o Senhor já pagou pelas nossas vidas.